1º de março de 2026, uma manhã de domingo, eu saúdo a todos vós com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. Sempre falo aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. A irmã Esther não está aqui comigo agora, estou gravando ainda no sábado à noite, para enviar para os irmãos nessa madrugada, ainda madrugada de domingo, dia 1º de março. A Esther está lá na cozinha, encaminhando o almoço para amanhã, porque amanhã cedo, irmãos, nós vamos para a casa do Senhor, o melhor lugar que a gente tem aqui na terra, é ir na casa de Deus, junto com os irmãos. Alguém pode até pensar, mas eu posso servir ao Senhor em casa? Claro que pode, mas se tiveres irmãos por perto, você deve se reunir com eles, se confraternizar com eles, pois nós estamos indo para uma outra reunião que Paulo disse, a nossa reunião com Ele, aquela reunião eterna. Então, vai ensaiando aqui, junto com os irmãos, o viver para Deus, o viver para o Altíssimo, em toda a tua vida. Comece aqui para continuar ali. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Eu quero agradecer a todos que já são inscritos nessas plataformas e também os que ainda não são. Faça isso logo, para nós anunciar para mais pessoas o Santo Evangelho de Cristo. Você que está chegando agora, vá se inteirando de que aqui nós pregamos o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação deste mundo de horror, e prepara o homem para a vida eterna, crendo no poder da cruz, no poder do perdão através do sangue de Cristo Jesus, e também aguardando a maior promessa, que é a volta dele para buscar o seu povo, buscar nós que estamos vivos, e os nossos mortos que dormiram nele vão ressuscitar naquele dia, e nós vamos voar para a pátria celestial. Esta é a mensagem que você vai ouvir sempre aqui. Agradecido a todos que fazem seus comentários também todos os dias. Às vezes eu tenho dificuldade para ler todos, mas procuro ler todos. Quem é de Deus, irmãos, vai ouvir a palavra de Deus. Vai continuar nos ouvindo aqui sempre, porque ele entende a palavra do Senhor. Alguém pode estar ouvindo e não entender a mensagem, né? Se você realmente não quer entender, aqui você está no lugar errado. Porque aqui sempre se vai falar do amor de Deus, da palavra do Senhor. E eu creio que você entende isso, meu irmão, e estás no lugar certo. Não só eu, mas quantos outros, tantos que neste mundo estão pregando uma mensagem, a mensagem do Evangelho, desinteressados das coisas desta vida. Eu não ando em busca de fama, em busca de valores, de nada disso. Simplesmente, esta família que sempre chamo aqui, Cristo em vós, esperança da glória, é a maior riqueza que nós temos, irmãos. É Cristo na nossa vida, esperança da glória. Primeiro aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Paulo escreveu essa frase no capítulo 1 de Colossenses, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. Seja bem-vindo e abençoado em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, uma das coisas que nós temos dificuldade hoje, às vezes, acontece por pura negligência nossa. Nós queremos falar com Deus e queremos que Deus também fale conosco. Nós queremos ter esse interagir com Deus. E falar com Deus é somente pela fé. Nós não temos outro jeito de chegar pessoalmente perante Ele, né? E olhar para o rosto dele e conversar com Ele como uma pessoa comum. Não. É tudo pela fé.
O Senhor deixou tudo preparado aqui. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 19, ele diz assim, ele escreveu assim: tendo, pois, irmãos, está falando com o povo de Deus, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Ele estava ali trazendo algumas explicações ao povo hebreu, nessa carta aos Hebreus, como tinha mudado agora do tempo da lei para o tempo da graça. Ele estava dizendo, trazendo ali como tinha, agora mudou, agora é mais fácil do que no passado, quando lá no tempo da lei era oferecido um sacrifício através dos sacerdotes. O sacerdote recebia do pecador, o pecador entregava, o sacerdote entregava para o pecador entregava para o sacerdote entregava para o sumo sacerdote, que entrava lá no santuário uma vez por ano, oferecia primeiro por ele mesmo, que era pecador também, e depois oferecia para o pobre pecador. E ainda o pecado não era apagado, não era extinto, era só coberto, ia cobrindo. No outro ano ele chegava lá outra vez com a mesma oferta, com os mesmos problemas, porque era só coberto o pecado. Mas agora, com a vinda de Cristo, com a morte dele na cruz, com esse sacrifício perfeito e divino, que o Senhor, pelo amor que ele teve por este mundo, não só pelo povo de Abraão agora, para o povo judeu, mas para todos nós que não tínhamos esse direito, abriu-se essa porta da esperança, de Cristo em vós, esperança da glória. Nada mais belo do que isso, meu irmão e minha irmã. Agora nós precisamos ter essa ousadia, nós podemos ter essa determinação, essa coragem para entrar. Lembra do Asaf? O Asaf escreveu o Salmo 73 e ele falou sobre um assunto que estava incomodando ele muito, que ele tinha até vergonha de declarar isso para os outros. Ele olhava para os ímpios, para os incrédulos, para os inimigos, e eles cresciam, eles multiplicavam seus bens, tinham saúde, a família dele, tudo ia bem com eles. E ele disse: Senhor, mas eu que te adoro, eu sou um músico da tua casa, eu louvo o teu nome, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não tenho o que eles têm. Eu estou angustiado por causa disso, eu não estou entendendo isso, Senhor. Eu não entendo como é que eles prosperam e eu não prospero. E foi naquele momento que ele registrou aqui no Salmo 73, versículo de número 15, versículo 16 e 17, ele diz assim, escute: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Eu não estou entendendo, Senhor. Não dá para entender. Não é assim que você às vezes se sente, meu irmão? Eu não estou entendendo mais, Deus. Como é que nada dá certo para mim? O que está acontecendo comigo? Tu esqueceu de mim? Eu vejo nos comentários muitas pessoas com essas declarações. Um pedido de socorro, mas que não, aquela voz ecoa e não tem resposta. Não tem sim resposta, meu irmão. Sabe aonde você vai responder? Vai achar a resposta? Fazer o que Asaf fez. Olha o que ele disse no versículo 17. Até que entrei no santuário. Até que entrei no santuário. Repito, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi. O fim deles. Quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Se nós prosseguir na leitura aqui, ele vai dizer: Senhor, eu estava pensando como a mente de um animal. Assim eu estava pensando. Eu não tinha entendimento. Mas eu entrei no santuário.
Meu querido irmão, muitas vezes você tem notado isso e eu também. Acontece comigo ainda hoje, irmãos. Às vezes estou orando, dobro meu joelho, vou orar, aqui na casa de Deus, e oro minutos, de repente eu disse, com quem que eu estou falando? Eu não estou falando com ninguém. Não tem ninguém me ouvindo. As paredes estão me ouvindo, o teto. Eu quero falar com Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu não tinha entrado no santuário. O que eu faço para entrar no santuário? Se tu tens que pedir perdão para o Senhor, peça ali. Te humilha ali. Ou louve ao Senhor. O Senhor quer ouvir o teu louvor, a tua gratidão. Quantas vezes, irmãos, que eu pensando assim, onde está? Quem está me ouvindo? E de repente veio o Espírito Santo, aquele ajudador. E diz assim, louve a Ele. Comece a dar glórias a Ele. Comece a glorificar o seu nome e agradeça a Ele pelos perdão dos teus pecados, porque disso nós não esquecemos. Não, mas parece que estamos tão acostumados com essa vida cristã que nós achamos que é assim como nós pensamos que deve ser. E não é. Daí a gente começa a glorificar o nome do Senhor. E você que conhece o Espírito Santo, os dons espirituais, há línguas dos anjos, há línguas estranhas. Aleluia. Aquilo que você recebeu como dom de Deus, elas começam a entrar em evidência. E tu começas a glorificar o Senhor. E tu te sente leve, porque tu entrou no santuário. Aquelas portas que estão trancadas diante de ti se abrem. E tu entras no santuário. E aí tu glorifica o Senhor. E aí tu pede ao Senhor o que tu deseja. E Ele vai dizer sim, não, ou espere um pouco. E nós vamos sair dali conformados, alegres e felizes. Quando os discípulos, irmãos, em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 50, está registrado lá, antes houve a primeira multiplicação dos pães e os discípulos fizeram tudo que tinha que fazer ali, não é? E Jesus disse para eles, vão para o outro lado. E Jesus não foi com eles. Passou a noite no monte orando, mas ele lá do monte, ele via os discípulos lá no meio do lago, no barco quase naufragando, uma grande tempestade. A primeira vigília da noite, das 6 às 9, não veio Jesus. Das 9 às 10, Jesus não está ali, como é que ele vai vir agora? Nós estamos no meio das águas. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília da noite, não. Mas na quarta vigília da noite, a hora mais escura, quando eles estavam em desespero, de repente eles olham sobre as águas e viram um fantasma. Para eles era um fantasma, mas o fantasma falou. Capítulo 50, do capítulo 6, versículo 50 de Marcos. Porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, dizendo, não temais, sou eu, não temas, sou eu. O fantasma falou. Meu querido irmão, é nessas horas difíceis, quando nós gritamos por socorro, crendo, Ele vai vir. Eles estavam perturbados porque também não tinham entendido a multiplicação dos pães. Todos foram abençoados e eles foram mandados para o mar e Jesus não foi com eles. É assim que nós pensamos que estamos às vezes. Mas o Senhor não deixa de estar olhando em você, nem em mim. Querido e soberano Pai, no nome de Jesus, teu Filho, estou te agradecendo, Pai, cada dia, cada manhã, cada mensagem, cada vez, Senhor, que me coloco perante Ti e sinto a Tua paz da comunhão, aquela paz, Senhor, que o mundo não conhece,
mas nós sabemos, pela ação do Teu Espírito na nossa vida, que ela é real, que ela é real. E nós não temos como Te agradar sem essa fé bendita. Sim, Pai, essa fé que nos traz a verdadeira paz, faz nós desfrutar dessa paz divina. Senhor, ajuda os meus irmãos, abraça-nos todos nessa manhã de domingo e nos dá, Senhor, mais um mês abençoado e divino para nós Te louvar e Te exaltar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, querendo Deus, amanhã a gente se encontra outra vez. Glória a Jesus.